Meus amigos, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso momento de fé. E como sempre eu faço, eu queria lembrá-los que a nossa igreja realiza cultos às quartas-feiras e aos domingos. E eu queria também pedir para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez isso, né? Dê o like e compartilhe com seus amigos. Eu vou pedir a sua colaboração, porque nós queremos aumentar a nossa audiência, nós queremos aumentar o número de pessoas que nos assistem, não só por uma questão numérica, mas também nós queremos que a bênção de Deus venha sobre o maior número de pessoas. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Agora, meus amigos, vamos ao nosso assunto, o que é o melhor. Nós estamos, durante esta semana, considerando algumas coisas que Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus, ele é o mestre dos mestres, nós somos cristãos, né? E nós temos que fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Então, tem uma coisa aqui muito importante que Jesus nos ensinou, foi a respeito do jejum. Muita gente sabe o que é o jejum, conhece o jejum, né? Mas ocorre que, pelo menos no tempo de Jesus, nos tempos antigos, os judeus faziam jejuns assim, como é que eu vou dizer, por uma questão de exibicionismo, vamos dizer assim. E nós aprendemos com Jesus que todas as nossas práticas não devem ser para a nossa própria glória, para o nosso gáudio, vamos dizer assim, mas que tudo que nós fizermos deverá ser para a glória de Deus. Nós não podemos tocar na glória que pertence a Deus. E então o jejum é uma dessas coisas. Sabe o que Jesus diz sobre isso? Está aqui em Mateus capítulo 6, no versículo 16. Eu repito o texto. Mateus capítulo 6, versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Eu creio que os meus amigos entenderam perfeitamente. Agora você imagina, um judeu todo desfigurado, né, todo cabelo assanhado, rosto por lavar, todo desgrenhado, chega lá na sinagoga, na reunião lá, aí vão dizer, puxa, o que está acontecendo com aquele homem, com aquela pessoa ali? Ah, dizem, não, ele está jejuando. Pronto, ele já recebeu a sua recompensa. Isso é para ser feito em secreto. A glória não deve ser para nós. Mas que homem espiritual. Até como o fariseu dizia, né? Eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço esmolas, eu dou esmolas aos pobres, eu faço isso, eu faço aquilo, e a pessoa começa a se gloriar diante de Deus. Não, não é assim. O cristianismo nos ensina a dar toda a glória a Deus. Tudo que nós fizermos será feito discretamente, não é? Justamente para não parecer aos homens aquilo que nós estamos fazendo, mas que o jejum seja, no caso aqui do jejum, seja para o Senhor. Então Jesus diz, olha, unge a tua cabeça, isso os judeus costumavam fazer. Eles passavam óleo na cabeça e tal, né? E lava o rosto, isso aí a gente pode fazer literalmente quando a gente está jejuando. Então, para não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e ele que vê em secreto te recompensará. Agora, tem uma coisa que eu queria frisar para os meus amigos. Eu diria que a única exceção a essa questão do jejum em secreto é quando, por exemplo, a igreja inteira
né, se propõe a um jejum. Então o pastor, por exemplo, convoca toda a congregação para um jejum. Aí não tem como esconder. Mas aí tem uma coisa, esse jejum fica só entre os que estão fazendo o jejum. Eles mesmos, a igreja mesma, se é convocada para fazer um jejum, não vai ficar agora divulgando, espalhando aos quatro ventos, ou a nossa igreja está em jejum. Também não é esse o caso. Creio que os meus amigos estão me entendendo. Então, o jejum seria uma proposta apenas entre aqueles que vão fazer o jejum. Talvez possa acontecer também, vamos dar um exemplo, uma senhora que é da igreja e o marido não é da igreja. O marido não é evangélico, por exemplo. Então, ela vai servir comida ao marido e ela mesma não come. Aí o marido vai dizer, então você não vai almoçar, não vai tomar café, por exemplo, café da manhã. Aí a esposa vai ser obrigada a dizer ao marido, olha, a nossa igreja está em jejum e tal, tal. Então eu diria que até nesse caso, tudo bem, não é exibicionismo. Agora, não vai dizer para a vizinha, não vai dizer para o outro lá, pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Aí será exibicionismo. Creio que os meus amigos, os meus irmãos estão me entendendo perfeitamente. O fato é que no cristianismo, no evangelho, toda a glória deve ser dada a Deus. Não devemos e nem podemos tocar na glória que pertence ao nosso Senhor. Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus nos ajude a viver uma vida discreta, sossegada, uma vida abençoada, uma vida segundo os parâmetros da palavra de Deus. E eu louvo ao Senhor Jesus porque ele neste dia, ele está nos ensinando essa preciosidade, que tudo aquilo que nós fazemos, outro dia aqui eu comentei sobre esmolas, né? Ajudar o próximo e tal, né? Então, hoje estamos falando sobre jejum, vamos depois falar sobre outro aspecto, cada dia um assunto aqui, um aspecto da nossa vida perante o Senhor. E eu repito, toda a glória deve pertencer ao nosso Deus e não a nós. Então, que Deus nos ajude. Amigos e irmãos, vamos fazer o que sempre fazemos aqui no nosso momento de fé, é chegada a hora da oração. Se for possível, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, fixe a sua mente em Deus e vamos orar. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, entramos em Tua santa presença. E eu quero, em primeiro lugar, Senhor, agradecer a Ti pela orientação que nós recebemos da Tua palavra através do Evangelho, através dos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero pedir, ajuda-nos não só a entender a razão das coisas, a razão destes ensinos, mas ajuda-nos a praticar. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, recebe toda a glória, recebe toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação, porque tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Senhor, esta é a minha oração, esta é a nossa oração neste momento. E eu quero aproveitar também para pedir, ó Deus, independentemente deste assunto da nossa vida espiritual, eu quero pedir pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes que estão sofrendo. Eu não posso esquecer que nós estamos em tempos de pandemia, tem tanta gente prejudicada, meu Deus. Oh, Pai, estende a Tua mão. Nós temos pessoas da nossa igreja que estão nos hospitais, temos pessoas da nossa igreja doentes em casa. Oh, Pai, estende a Tua mão, vem curar, vem minorar o sofrimento, vem reverter essa situação. Oh, Pai, esta é a nossa súplica, esta é a nossa oração e nós a fazemos com fé e por tudo agradecemos em nome de Jesus, a quem seja dada a glória e a honra para todo sempre e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amigos, meus irmãos,
Vamos agora encerrar o nosso momento de fé. Voltaremos amanhã, neste mesmo horário. Aliás, nós começamos aqui pela manhã cedo e você, a qualquer hora do dia ou da noite, você pode nos acompanhar, porque isto fica gravado aqui no YouTube. Você pode acessar a qualquer momento. Então, esteja à vontade. Que Deus o abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Eu quero agora me despedir e, mais uma vez repetindo, que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.